Queria compartilhar com você hoje. A gente vem sempre muito focado e preocupado com essa coisa do princípio doutrinário, do ensino sobre a vida dos irmãos. E a gente tem falado sobre o Evangelho, sobre o que seja a vida da igreja. E muito recentemente eu pensei que é tempo de ministrar e dividir com os irmãos o nosso conceito sobre igreja, o que seja a igreja. É claro que eu não tenho a pretensão, amados, de estar assim, resumindo o assunto em tão poucos minutos do que seja a igreja. Talvez seja esse nosso encontro hoje aqui, esse dividir, esse compartilhar, uma oportunidade assim para a gente startar uma discussão sobre um assunto e mais adiante, certamente, a gente vai poder se sentar mais vezes para pensar a igreja juntos, para buscar a Deus e buscar o Senhor em um entendimento no Senhor acerca do que seja esse convite de Deus para mim e para você, para sermos a sua igreja. Eu quando penso sobre igreja, eu tenho temor, muito temor. Porque, por um lado, o apóstolo Paulo fala da igreja como sendo a plenitude de todos os tempos. A igreja é o mistério em Cristo. A igreja tem autoridade e abundância de vida e poder. Por outro lado, eu fico pensando no risco e na possibilidade que cada um de nós tem de distorcer o conceito original da igreja, reinventando a igreja a nosso próprio modo, reinventando a igreja segundo os conceitos da pós-modernidade, do tempo em que a gente vive, e fazendo uma igreja que nada tem a ver com a igreja de Jesus, com a igreja que Cristo pensou e Cristo planejou. É muito possível, irmãos, que alguém passe a vida toda, trabalhando numa instituição que pensa ser igreja, trabalhando boas ações morais, ações espirituais, ou seja lá de que ordem for, pensando ser para Deus, sem, contudo, nunca ter efetivamente alcançado o privilégio de desfrutar da vida da igreja. Você quer ver uma coisa? Há dois textos bíblicos que me assustam muito. Primeiro, quando o salmista Asaf escreve uma canção, o Salmo 73, e nele Asaf fala do seu enfraquecimento, de um tempo ruim da sua vida, em que, segundo suas próprias palavras, ele quase se desviou, ele quase se afastou de Deus, porque ele olhava a prosperidade do ímpio e a sua tribulação e não conseguia entender essa divergência. No Salmo 73, o versículo 22, Asaf tem uma expressão assim: naqueles dias eu estava como um animal diante de ti, eu estava embrutecido. Há traduções que dizem eu era como um irracional. Você consegue imaginar essa cena? Você consegue imaginar o que seja isso? Alguém servir a Deus no nível do serviço de um levita, alguém trabalhar no templo e intermediar as relações homem e Deus naqueles dias, e nem assim está efetivamente diante de Deus. Ou pior, fazer essas coisas como um irracional, como um animal, apenas como se faz. Tem um outro texto que me preocupa muito, Jesus preparando a introdução daquela parábola dos fundamentos, você se lembra? Aquele que construiu sua casa sobre a rocha e o que construiu sua casa sobre a areia. E na parábola Jesus tenta dizer que quem pratica como alguém que construiu sobre a rocha. Quem não pratica a palavra é como alguém que construiu sobre a areia e se destrói. A introdução desse texto, Jesus estava falando que nos últimos dias, muitos vão se aproximar dele dizendo: Jesus, em teu nome nós falamos em outras línguas, em teu nome nós profetizamos, em teu nome nós curamos os enfermos, em teu nome nós
ressuscitamos os mortos, mas eu lhes direi expressamente, eu não vos conheço. Essa cena é tão triste quanto a de Asaf. Imagine alguém que tem um talento em Deus, uma habilidade, uma espiritualidade de falar em línguas, de profetizar, de curar os enfermos, de ressuscitar os mortos. Aos olhos de qualquer um de nós, essa pessoa seria uma pessoa admirável, uma pessoa muito próxima de Deus, uma pessoa muito íntima de Deus para fazer todas essas coisas. Bom, a surpresa é que essa pessoa não é nem próxima e nem íntima e sequer conhece efetivamente a Deus. Eu não estou dizendo com isso que os dons não têm valor. Eu não estou dizendo com isso que seja errado profetizar, falar em línguas, orar por enfermidades, por enfermos, para que sejam curados. O que eu estou dizendo é que o ato de ser igreja não está ligado ao que faço, não está ligado nos talentos, nos dons que tenho. É muito possível que alguém esteja servindo a igreja sem, contudo, ser a igreja. É muito possível que alguém gaste os seus dias e o seu tempo com talentos, fazendo gente chegar para arrebanhar pessoas para uma comunidade religiosa. É muito possível que alguém empenhe todo o seu esforço tentando constituir um prédio, ou uma denominação, ou uma religião, sem, contudo, ter noção do que seja a Igreja de Cristo. Sem ter se encontrado com Cristo em algum momento. Como Asaf, estar embrutecido, irracional, ser como um animal, ser como alguém que faz as coisas mecanicamente, mas mal sabe pelo que faz, alguém que age pelo instinto, alguém que age por sua própria natureza, a seu próprio ver. Gente que vai à igreja, gente que tem uma igreja, gente que frequenta uma igreja, gente que trabalha em uma igreja, gente que muitas vezes é sustentado por uma igreja, mas nunca teve o privilégio de efetivamente desfrutar da vida da igreja, da graça, do poder de Deus derramado sobre a igreja, do privilégio de se perceber, como gosta de dizer Ademar de Campos, amigo de Deus. Gente próxima de Deus, gente íntima de Deus, gente chegada ao coração de Deus. Bom, é disso que eu quero pensar, refletir com a igreja aqui agora, de maneira breve. Que a gente reflita junto sobre esse desafio, não de ser parte de uma denominação evangélica, sobre o desafio não de ser parte de uma instituição religiosa, mas o desafio de ser parte da Igreja de Cristo, de ser a igreja, e não de frequentar a igreja, e não de trabalhar na igreja, e não de ter uma igreja, mas ser aquilo que é chamado Igreja Poderosa de Jesus. A primeira vez que esse nome igreja foi mencionado foi no texto em que o Pedro, discípulo, revela quem é o Senhor. Vamos ler? Eu vou te chamar a ler esse texto e, de maneira expositiva, a gente vai pensar um pouquinho no que o texto fala ou revela para a gente que seja o ser igreja ao invés de ter uma igreja. Evangelho de Mateus, você pode abrir comigo? Capítulo 16, a partir do versículo 17. Evangelho de Mateus 16, do versículo 17 até o versículo 20. Deixa eu colocar a minha. Jesus estava caminhando com os discípulos, batendo um papo, trocando uma ideia, falando de coisas pertinentes à vida deles, e faz uma pergunta. Ele pergunta aos discípulos, quem os homens dizem que eu sou? Quem esta sociedade tem dito que eu sou? E eles começam a responder o que o mundo dizia, o que as pessoas estavam dizendo, que parecia ser Jesus. Mas Jesus encurta o assunto, aproxima o assunto, quando faz uma segunda pergunta, dizendo, e vocês? Quem vocês acham que eu sou? A partir daí, há uma expressão do Espírito Santo, uma expressão de Deus. Quando Pedro, respondendo a Jesus, disse, tu és o Filho de Deus, do Deus vivo.
tu és o Cristo. Quando Pedro faz essa declaração, Jesus o responde. Versículo 17 do capítulo 16 do Evangelho de Mateus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo o que ligares na terra, na terra, será desligado nos céus. Então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus, o Cristo. A primeira coisa que eu percebo é que na caminhada Jesus faz menção, essa foi a primeira menção à igreja. Igreja não foi um termo inventado por Jesus, igreja não é um termo dado ao cristianismo, na verdade, igreja nem é um termo dado à religião. Na verdade, igreja é um termo mais ligado à filosofia, porque os filósofos tinham seus discípulos, seus seguidores, e uma comunidade ao redor de si. E a essa comunidade, ao redor de cada filósofo, chamavam de igreja. A igreja do filósofo tal, a igreja do filósofo o outro qualquer. Cada pessoa que seguia um filósofo era parte da igreja daquele filósofo. A palavra igreja, da sua etimologia, significa chamado para fora, porque imaginava-se que as pessoas que seguiam aquele filósofo, aquele determinado filósofo, elas eram arrebatadas de seu próprio mundo, de sua própria realidade, para repensar a vida sob outro ponto de vista, sob uma outra maneira de ver. Eles eram desafiados a viver de uma outra forma, por isso o termo igreja, chamados para fora de sua caixinha. É como se dissesse hoje, muito comum, uma palavra muito comum dos nossos dias, gente que pensa fora da caixa, não é assim? A filosofia fazia isso, arrebatava as pessoas, e aí Jesus, quando Pedro fala essas coisas, nesse contexto, ele é o primeiro contexto onde Jesus fala: eu também tenho uma igreja, eu também tenho uma comunidade de gente que eu quero chamar para fora da caixa, que eu quero ensinar a viver de uma outra maneira, que eu quero ensinar a perceber a vida de uma outra forma, que eu quero ensinar a ter um outro ponto de vista sobre todas as coisas. Isso, então, é a minha igreja, essa é a minha igreja. Essa igreja, que mais tarde é chamada de plenitude de todos os tempos, essa comunidade que é chamada para viver integralmente e inteiramente a vida de Deus. Essa igreja, é isso que eu queria pensar com você. Nesse texto, ele nos ensina algumas coisas sobre o que alguém precisa experimentar para ter certeza de que não é apenas um membro da igreja, de uma denominação evangélica, religiosa, católica, o que quer que seja. Não é apenas alguém que frequenta encontros religiosos, e não é apenas alguém que tem uma igreja ou que vai à igreja, mas que seja alguém que é a igreja. A primeira coisa que eu percebo é que houve uma expressão de uma conexão entre Pedro e o Espírito Santo. Foi isso que saltou aos ouvidos de Jesus. Quando Jesus olha para Pedro e diz: opa, o que você acabou de dizer não é teu. O que você acabou de dizer não foi produzido na sua mente, no seu cérebro. Não é fruto de intelectualidade, não é fruto da razão. O que saiu dos seus lábios agora é uma revelação. Pedro, foi o Espírito que falou contigo. Pedro, foi o Pai que te revelou. Pedro, isso que você falou te faz muito feliz, Pedro, porque você acabou de receber uma conexão espiritual. Você transcendeu. Você saiu dessa realidade aqui e o Pai te deu alguma coisa. A primeira coisa que faz alguém experimentar a vida da igreja é desfrutar de uma conexão
espiritual com o eterno. É ter uma experiência com o Espírito Santo. É ter para si, ou a partir de si, uma percepção da vida que não é fruto da sua cachola, da sua razão, do seu entendimento. É gente que possui um transbordar do Espírito. Ora, eu não estou falando da experiência de ser visitado pelo Espírito e de possuir o Espírito, assim como qualquer pessoa que se entrega a Jesus o tem. Eu estou falando da experiência segunda. Eu estou falando da experiência do transbordar do Espírito Santo, que todos devem ter. O que marca alguém é ter uma experiência do transbordar do Espírito Santo. É ter o tal do revestimento. Vestido e revestido do Espírito Santo. Jesus parou e disse, isso não é humano. Pedro, o que você acabou de falar não é humano. Isso não veio de você. Meu Pai te revelou. Você é feliz por isso, Pedro. Você é feliz por isso. A primeira expressão de Jesus no que caracterizou a vida da igreja, ela está ligada a uma conexão com o espiritual. Ela está ligada a uma transcendência. Você veja que não é a mesma coisa que acontece, segundo o modelo bíblico, quando alguém vai avançando para a vida da igreja. Quando alguém conhece a Jesus, ele confessa a Jesus com seus lábios e crê no seu coração, a Bíblia diz que isso o faz salvo. Legal. Qual é o próximo passo? O segundo passo é ter uma experiência de batismo nas águas. O único critério para o batismo é o arrependimento. A pessoa confessou Jesus, creu no seu coração, se arrependeu de seus pecados, ela é batizada. O terceiro passo é que ela receba o dom do Espírito Santo. Arrependei-vos, sede batizados e receber o Espírito Santo, o dom do Espírito Santo. Isso era tão sério na vida da igreja primitiva que os apóstolos tratavam com seriedade e como critério que todo cristão, que toda pessoa que se dissesse convertida deveria ter uma experiência com o Espírito Santo. Lá em Samaria, quando Filipe faz um lindo trabalho, os apóstolos foram lá para verificar o que estava acontecendo. E qual era o questionamento que eles faziam? Vocês já receberam o dom do Espírito Santo? Já foi imposta as mãos? E muitas vezes você vê os apóstolos visitando as igrejas e cuidando da experiência pessoal que cada um tinha em determinado lugar com o poder do Espírito Santo. Essa conexão com o Espírito Santo não é uma opção. Essa conexão com o Espírito Santo não é para os mais espirituais. Essa conexão com o Espírito Santo não é para os mais maduros, não é para os líderes, mas para todo aquele que deseja experimentar o privilégio da vida incrível da Igreja de Cristo. Não, você não é igreja por causa de um procedimento intelectual, por causa da sua razão. Você é igreja a partir do tempo em que você se conecta com o Espírito Santo. Em você tem uma experiência para além do humano, uma experiência para além da razão, uma experiência transcendente com o Espírito Santo. Você vê que tem um segundo passo. Primeiro, Jesus fala da conexão de Pedro com o Espírito Santo. Em segundo lugar, isso fica claro que essa conexão com o Espírito Santo deu a Pedro uma desconexão com o conceito comum e natural. O que eu estou dizendo? É que ser igreja passa, em primeiro lugar, por possuir uma conexão com o Espírito Santo. Em segundo lugar, por ter uma desconexão com este mundo. Jesus estava perguntando o que dizem os homens que eu sou, o que esse mundo diz que eu sou, o que essa sociedade diz que eu sou. E aí eles enumeraram uma série de coisas que o mundo, que a sociedade estava dizendo naqueles dias acerca de Jesus. Ele não era nada disso. Quando Jesus pergunta, e vocês, o que dizem? Que Pedro tem essa revelação, essa experiência, Jesus diz, é isso. Essa contramão da sociedade. Os homens dizem que eu sou João, que eu sou Elias, mas quem é inspirado por Deus vai perceber que eu sou Cristo, Filho do Deus vivo. A segunda expressão da igreja é uma desconexão com o mundo.
uma desconexão com o que o mundo pensa. Do mesmo jeito como a fala de Pedro estava completamente na contramão do que todos os outros diziam, assim também é a Igreja de Jesus. Você começa a ter um conceito que é diferente do mundo, desse sistema que administra a vida de todas as pessoas. Todo mundo nasce nesse sistema que a Bíblia chama de mundo e diz que está morto no maligno. O mundo jaz no maligno. Esse mundo dita as normas, através da internet, através das mídias, através da TV, quando as pessoas aprendem o que é sexualidade, o que é vida financeira, o que é espiritualidade, o que é relacionamento conjugal, o que é criação de filhos. Isso está influenciando a construção mental de todo mundo. Você pensa que você é livre, você nem sabe que você não é livre. O homem, de uma maneira natural, ele não é livre. Ele é o tempo inteiro robotizado, influenciado. Queria te animar a assistir uma programação, um documentário na Netflix sobre rede social. E você vai ver o quanto eles revelam que as redes sociais são feitas para programar as pessoas, para dominar as pessoas. Você se veste, você compra, você consome e se comporta como o sistema quer que você faça. As pessoas são assim, todas escravizadas, consumindo e fazendo as coisas que são programadas para consumir e fazer. Mas quanto à Igreja de Jesus, ela vive debaixo de uma promessa. Salmo 91 diz que somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque você foi conectado ao Espírito Santo, você é desconectado dessa matrix. E você passa a perceber, ou ter a oportunidade de perceber, a sua vida conjugal, familiar, sexual, emocional, espiritual, todas as áreas da sua vida sob um outro ponto de vista, sob uma outra maneira de viver, sobre uma outra maneira de ser. Em terceiro lugar, eu quero dizer que ser igreja é uma constatação de uma inclusão em um corpo, em uma família. Você veja que, eu vou voltar ao texto para a gente pensar nele juntos. Jesus disse a Pedro, versículo 18 diz assim, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Sabe o que aconteceu nesse momento? Jesus disse assim, Pedro, o que você falou revelou o meu ser, quem eu sou essencialmente. Quando você diz que eu sou filho de Deus, o Cristo enviado, você não está apenas dizendo o meu nome, mas está dizendo quem eu sou, está revelando a minha essência. Eu vou fazer a mesma coisa com você, Pedro. Você, Simão Barjonas, era o nome literal de Pedro, disse, você é Pedro, que significa Petros, pedaço de uma pequena pedra, um fragmento de rocha. Você é Petros, você é pequena pedra. E sobre essa rocha eu vou edificar a minha igreja. O que Jesus estava dizendo para Pedro era o seguinte, Pedro, você é um ser ligado a uma estrutura, ligado a outras pessoas. Eu vou te segmentar, eu vou ligar você, eu vou fundamentar você em outras pessoas. Eu vou fazer de você, Petros, uma rocha. Eu vou pegar você, Petros, e incluir em uma rocha. E é esse o fundamento da igreja. É nisso que está o privilégio de ser tudo que eu chamo você para ser. Petros, você faz parte de uma rocha. Você não está sozinho e você não é sozinho. Daí o grande milagre da igreja. De gente que é inserida em um organismo. De gente que não é sozinha. Que sujeita a sua vida uns aos outros. Que é inserido em uma comunidade, em uma família. Por isso que ser igreja não é simplesmente frequentar um lugar. Ser igreja não é simplesmente receber dádivas, receber bênçãos e ouvir uma pregação legal por semana. Ser igreja é ser enxertado na videira, é ter toda a sua vida incluída, inserida, é ter suas orações, seus sentimentos, seu dinheiro, suas emoções e sua espiritualidade conectada a uma comunidade.
Essa é a proposta da vida da igreja. Ser igreja é estar incluído numa rocha, em uma coisa muito maior do que eu. Daí, a Bíblia recomenda um monte de vezes a nossa maneira de viver, a nossa maneira de caminhar. Se você quer continuar sendo um indivíduo, você não será igreja. Se você quer continuar vivendo a seu modo e para você mesmo, você não será igreja. Você consegue talvez se servir da igreja. Você consegue talvez frequentar a igreja, mas nunca você dirá que é a igreja. Você ainda estará incluído entre aqueles que não conheceram Cristo. O preço da renúncia do individualismo, o preço da renúncia do pessoalismo, o preço da renúncia do que é próprio do nosso interesse, da nossa vida. A preço dessas coisas, nós somos inseridos em uma comunidade que cuida uns dos outros, que pastoreia uns aos outros, que comunica a vida uns aos outros, onde a maior essência da comunidade é a que chamamos de mutualidade. Em quarto lugar, depois disso, e como consequência disso, não por acaso depois, Jesus diz, e eu te darei. Quando ele fala, eu te darei, existe gente que acredita que isso era personalizado. Jesus estava falando a Pedro, mas já não. Ele acabou de dizer que Pedro não era sozinho. Ele acabou de dizer que Pedro era só Petros, parte de uma rocha. Então, quando ele fala agora, eu te darei, ele está se referindo à rocha, não a Petros. Ele está se referindo ao todo. Ele está dizendo à igreja, à comunidade como um todo. Eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Ora, a igreja é a expressão do poder e da autoridade do céu. Mas isso não é desfrutado por quem não concebe o conceito da unidade da igreja, do corpo, do sistema de vida da igreja. O poder da igreja está no corpo de Cristo, no se inserir no corpo de Cristo, na possibilidade de ter a sua vida conectada a outros irmãos, conectada a outras pessoas, a possuir pastores que efetivamente pastoreiam sua vida, a possuir pessoas com as quais você também se preocupa, a quem você também pastoreia. A vida da igreja e toda a autoridade, todo o poder, porque essa coisa de possuir as chaves fala de autoridade, fala de poder, que a igreja tem, sim, para curar enfermos, para expulsar demônios, para transformar a realidade das pessoas, e esse milagre está inserido no conceito da unidade da igreja. Você quer experimentar um Deus vivo? Você quer experimentar ou experienciar a poderosa mão de Deus sobre a tua vida, sobre teus sonhos, sobre seus intentos? Se deixa inserir. Não seja Petros sozinho, mas Petros na rocha, inserido no corpo de Cristo, comprometido com os valores da igreja, com os propósitos da igreja, com a caminhada da igreja. Eu já estou terminando. Jesus, no último versículo que a gente leu, fala algo que era mais ou menos comum do seu ministério. Ele diz que os discípulos não deveriam contar a ninguém que ele era o Cristo. Ora, Jesus faz isso algumas vezes no seu ministério. Ele pede que não se conte a ninguém, por dois motivos. Primeiro, porque ele não queria que as pessoas o procurassem pelo que ele podia dar. Mas aqui era um outro motivo. Ele diz, não contem a ninguém que eu sou o Cristo. Não contem a ninguém sobre isso que aconteceu aqui. Porque isso que aconteceu aqui não é algo que se pode perceber ou receber por ouvir, mas por experienciar. Quem passou por aquele momento eram os amigos de Jesus, eram os discípulos de Jesus, e não a multidão. Quem teve a oportunidade de, pela primeira vez, ser chamado à vida da igreja, foram os discípulos, aqueles que tinham com Cristo um compromisso, aqueles que comiam com ele, que bebiam com ele, que dormiam com ele. Isso traz uma revelação sobre a igreja, é a última dessa noite. Que a igreja é uma experiência e não uma mensagem. O ser igreja é fruto de um caminhar junto, é fruto de um dividir a vida, é um fruto de cair e levantar,
É fruto de amar e perdoar uns aos outros. É fruto de um viver lado a lado. É uma experiência e não uma mensagem. Eu não consigo te converter, eu não consigo te transformar e eu não consigo te fazer viver a vida da igreja com uma pregação. Eu preciso te chamar a viver comigo, te chamar a frequentar a minha vida, a relacionar comigo, para que o meu relacionamento com Cristo seja o teu também. E esse relacionar seja a vida da igreja. A pregação dessa noite não tem a intenção de te fazer ser igreja agora com uma oração que eu faça. A pregação dessa noite é um convite a um relacionamento. É um convite a estarmos próximos uns dos outros, andando juntos, dividindo a vida juntos, recebendo e desfrutando de toda a graça e privilégio que seja ser a igreja de Cristo. Beijo santo. Deus abençoe você.